Olá pessoal, estamos aqui de volta. No vídeo anterior nós falávamos sobre a adubação, as substâncias que a gente tem que utilizar para adubar e a dosagem, né, a formulação dos fertilizantes. Bom, vamos ver como que isso funciona dentro do vegetal. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos ter uma noção de uma coisa chamada pressão osmótica. O que é isso? Vamos esclarecer direitinho. Vamos supor que eu pegue um pouco de água e coloque em um copo. A água que está nesse copo vai exercer uma pressão nas paredes do copo. É chamada de pressão hidrostática, porque é da água. Agora, se nessa água eu colocar uma substância química qualquer, ela vai exercer uma pressão maior, que é chamada de pressão osmótica. O que é a pressão osmótica, então? É a pressão exercida nas paredes de um vaso por uma mistura de água e alguma substância. Essa pressão pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, se eu colocar sal, a pressão vai ser positiva, ou seja, vai ser do centro do líquido para as paredes do vaso, no caso um copo. Se eu colocar água e açúcar, a pressão vai ser negativa. Por quê? O açúcar vai puxar a água para si. Então a pressão vai ser das paredes para o interior, né? Agora, e se eu fizer uma mistura de água e sal e açúcar, que é o soro fisiológico, aí eu vou ter o quê? Uma pressão hidrostática neutra, né? Eu vou neutralizar essa pressão, porque vai existir uma pressão para fora, pelo sal, e uma pressão para dentro, pelo açúcar. Em linhas gerais, né, assim, a grosso modo, é isso. Agora, as células que compõem a orquídea, ela possui água, né? A orquídea é formada por células e essas células têm no seu interior água, mas também tem substâncias químicas. No caso, açúcar, né? Representam os carboidratos, né? Porque não é só açúcar, tem açúcar, proteína, vitamina, gorduras, né? E essas substâncias orgânicas, elas exercem uma pressão osmótica puxando para o interior. É por isso que a célula se mantém íntegra. O que segura a célula? Existe uma membrana revestindo, não é isso? Que vai conter o citoplasma, que é o líquido que está dentro da célula, mas também existe uma pressão osmótica puxando esse líquido para o interior, não é isso? Agora, o que aconteceria com uma célula se eu colocasse sal? Bom, se a quantidade de sal for pequena, vai ficar neutralizada. E a célula vai conseguir sobreviver normal, tranquilo. Mas e se eu aumentar a quantidade de sal? Esse sal vai pressionar as paredes da célula, né? E a parede celular, que nós chamamos de membrana, ela vai reter esse sal, ela vai segurar até um certo limite. Não é isso? E se esse limite for muito grande, o que vai acontecer? A célula começa a absorver água do meio externo para diluir o sal e manter a pressão osmótica constante dentro da célula. Entendido? Agora, e se ela absorver muita água? Eu coloquei muito sal, ela vai absorver muita água, numa tentativa de neutralizar, né, a pressão osmótica. Se ela absorver água demais, ela incha e rebenta, e estoura. Nesse caso, nós vamos falar que ela sofreu uma lise, né? A célula foi destruída, ela sofreu uma lise. O que aconteceria então? Aquela célula que foi estourada, que rebentou, ela vai criar um ponto, né, de morte na célula, na planta. É claro que a planta vai remover aquela célula, que vai ser retirada, né, ou então ela vai simplesmente, no caso dos vegetais, isolar aquela célula e deixar ela ali, conviver com ela, morta, parada ali, como se fosse mumificada, e não vai ter problemas. Mas e se isso acontecer em grande quantidade? Um grande número de células sofrendo lise. O que acontece? Eu vou ter um apodrecimento. Os apodrecimentos geralmente começam aí. Começam por excesso de água. A planta é submetida a um excesso de água e essa água é absorvida pela planta e rebenta, destrói as células. Só lembrando que quando você vai regar uma orquídea, você não põe só água, né? Como nós falamos no vídeo anterior. Nessa água tem partículas de metais pesados, principalmente chumbo, né? que sai da gasolina dos carros, dos escapamentos. Esse chumbo vai para o ar, incorporado na água. Tem plástico, né? Pedaços microscópicos de plástico, borracha,
e outros metais, né? Além de poeira, enfim. A água que nós temos no planeta é extremamente poluída. Para ter um resultado bom com orquídeas, seria ideal se a gente pudesse usar uma água pura, uma água de poço artesiano, uma água mineral. Aí já me perguntaram, e a água da chuva não é pura? Infelizmente não, porque ela cai na atmosfera e a atmosfera pode ter partículas suspensas. Essas partículas suspensas, que nós chamamos em ciência de uma palavra inglesa, chamamos de smog, né? Esse smog combina com a água e forma ácidos, né? A chuva ácida. Ou forma outras substâncias que vão cair também e que não é ideal utilizar, principalmente para diluir fertilizantes. Porque essas substâncias, elas vão reagir com as substâncias dos adubos, né? Os minerais, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, e produzir substância que às vezes pode ser até tóxica para a planta. Então, ao invés de eu estar adubando a planta, eu estou intoxicando, estou matando. De uma maneira geral, eu estou falando aqui para quem tem lá uma orquídea no quintal, para você que tem uma orquídea em casa. De uma maneira geral, as orquídeas suportam bem. Porque ela tem a capacidade de escolher que água ela vai absorver, qual molécula de água que vai entrar dentro das células. Então ela tem o seu sistema de defesa. Agora, se você tem um orquidário, se você está fazendo cultura de mudas, né, de orquídeas ainda bastante jovens, seria ideal que você escolhesse bem a água que você está utilizando. Não apenas o tipo de fertilizante, a formulação, mas o tipo de água que você vai diluir esse fertilizante. Por quê? Porque a pressão osmótica dentro da célula tem que ser mantido constante. Deixa-me dar um exemplo disso aí. Vamos supor que eu tenho um peixe de água doce. A quantidade de sal que está presente nas suas células é maior do que a quantidade de sal que está na água. O que acontece então? O sal do corpo do peixe quer sair. Como a membrana das células não deixa sair, a água que está no rio entra dentro do peixe. Aí o peixe vai inchar e explodir. Não, o que ele faz? Ele filtra essa água e faz xixi. E joga a água fora. E mantém constante a sua pressão osmótica. Agora vamos pensar em termos de um peixe do mar. A quantidade de sal que está na água do mar é maior do que a quantidade de água que está dentro das células do peixe. Então o sal que está no mar quer entrar dentro da célula do peixe. Mas a membrana das células é permeabilidade seletiva, ela seleciona, ela não deixa o sal entrar. Então o que acontece? A água que está dentro do corpo do peixe sai para o mar e o peixe desidrata. Mas por que o peixe não murcha e morre? Porque ele bebe água, não é isso? Só que para beber água a água tem que passar por um processo de dessalinização. Senão ele aumentaria a quantidade de sal, aumentaria a pressão osmótica e ia morrer. Então como que ele faz para dessalinizar a água? Ele separa a água do sal através das suas brânquias, através das suas guelras. Ele abre a boca, enche de água salgada, aperta, o sal fica retido e ele engole a água. As células das orquídeas, elas não têm essa capacidade de dessalinizar a água que ela está recebendo. Ou seja, se você coloca, por exemplo, adubo mineral numa água e joga uma calda muito concentrada, ou seja, muito fertilizante, em relativamente pouca água, o que vai acontecer? Essa substância, esse sal, vai matar as células, tanto da folha quanto da raiz, porque a orquídea não tem como dessalinizar, ela não tem como tirar esse sal que está em excesso na água. Então, o ideal, o que eu tenho que fazer então? Colocar uma solução de água, adubo, que esteja na mesma concentração osmótica das células. Como saber isso? Esse é o grande problema de quem vai fazer uma adubação. Como colocar uma substância que seja equalizada, ou seja, cuja pressão osmótica seja mais ou menos igual à pressão osmótica da célula. Nós chamamos isso de isotônico. Iso quer dizer igual, tônico quer dizer forte. Eu preciso fazer uma adubação com uma cauda que seja isotônica em relação ao citoplasma da célula da planta. Vamos fazer um resumo, uma forma bem facinha para você fazer isso. Muito simplesinha. Toda vez que você colocar adubo mineral, não misture com NPK. Já falamos isso, Porque senão pode haver uma reação entre os minerais, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então faça
uma adubação apenas de mineral. Porém, coloque na cauda açúcar. Isso. Se você colocar, por exemplo, uma colher de sopa de adubo mineral, vamos supor aí em 10 litros de água, suponhamos que seja essa a diluição que o fabricante recomendou. Coloque também uma colher de sopa de açúcar, porque aí você vai ter uma calda isotônica. Lembra do soro fisiológico que o pessoal falava lá, que as nossas mamães davam pra gente, né, que era água, sal e açúcar? Por que tinha que pôr o sal junto com o açúcar? Justamente por causa disso, por causa da pressão osmótica. Então, toda vez que você fizer uma adubação, coloque o quê? Coloque um pouquinho de açúcar. Isso vai tornar aquela calda com a mesma concentração, com a mesma pressão osmótica do interior das células das orquídeas. E ela será absorvida e não irá causar lise, rompimento de células dentro das orquídeas. Isso numa planta adulta pode até ser insignificante, porque a planta resiste bem, ela reproduz e vai retirando aquelas células mortas e colocando células novas. Mas se você está cultivando mudas jovens, cuida bem dessa parte, presta bastante atenção, porque um dos fatores que mais destroem, matam mudas jovens nos coletivos é a falta da isotonicidade das substâncias que nós estamos jogando da cauda. E uma coisa interessante também, para a gente finalizar o vídeo de hoje, que é uma coisa que eu faço muito nas minhas orquídeas aqui, e funciona, e eu tenho uma lógica, existe uma parte científica explicando por que funciona. Não basta funcionar, é preciso que a gente entenda o funcionamento. Sempre que eu vou aplicar o fertilizante mineral, eu coloco também calcário. Eu diluo uma parte de calcário. Geralmente, o calcário você pode usar em qualquer quantidade, não tem problema. Geralmente eu coloco uma colher de sopa, mais ou menos, aí, 20 a 30 gramas por cada 10 litros de água, seria mais ou menos isso. Mas não se preocupar muito com isso aí não. Por que eu coloco o calcário? Porque ele tem dois minerais, o cálcio e o magnésio. Esses minerais, além da planta absorver, ser útil para a planta, ser necessário ao metabolismo da célula, ele corrige o pH do substrato. Bom, o que é pH? Uma coisa nova aqui, né? pH significa potencial hidrogenionte. Quem pensou que pH é papel higiênico, não é. É potencial hidrogenionte. É a capacidade que uma substância tem de liberar hidrogênios. Então, se o seu substrato que você utilizou, principalmente para a orquídea de vaso, ele está com pH baixo, significa que tem muito hidrogênio sendo liberado. Ou seja, qualquer substância ali vai ser transformada em ácido. E ácido, como diz o pessoal assim, de forma vulgar, queima a planta. Muitas vezes a planta é queimada, entre aspas, tá? Por causa do ácido. O ácido vai reagir e vai destruir a célula, vai provocar a lise. E onde houver a lise, vai haver o quê? Uma morte. E onde houver morte de células, começa uma podridão. Essas podridões que aparecem muitas vezes, atacadas por bactérias, elas precisam de uma porta de entrada. Uma célula sadia, uma planta sadia, como já mostramos aqui no vídeo, ela resiste bem às podridões, às pragas, fungo, vírus, bactérias. Mas se você jogar uma substância ácida, ou se o substrato do seu vaso de orquídea estiver ácido, ela vai provocar uma lise, vai haver uma morte, naquela morte haverá uma porta de entrada para bactérias, para fungo e para podridão. Então, só lembrando, cuide bem da isotonicidade das caudas que você está aplicando, dos fertilizantes. Para isso, o recurso é você colocar um pouco de açúcar, porque vai contrabalancear as pressões osmóticas para fora e para dentro. Já explicamos no início do vídeo. E coloque também, sempre que possível, um pouco de calcário, porque o calcário, além de servir como micronutriente da orquídea, ele serve também para neutralizar o pH do substrato. E uma planta no pH neutro é o ideal para ela, é tudo que ela quer. Tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo.